Bom, falando um pouco agora sobre a classificação das ligações quanto à sua rigidez. Quando falamos de ligações metálicas, podemos classificá-las quanto à sua rigidez, ou seja, elas são classificadas em relação à sua capacidade de resistir às reações causadas pelos esforços solicitantes da estrutura. Bom, essa classificação está relacionada à rigidez ou resistência ao giro, que são causadas principalmente pelos momentos fletores incidentes nas ligações. Basicamente, é a capacidade da ligação de resistir ao giro, ou rotação em relação ao seu eixo inicial. Então, podemos classificar as ligações como rígidas, semirrígidas e as flexíveis, indo do mais resistente, restringindo a rotação ao máximo, como no caso das ligações rígidas, até aquela que não oferece nenhuma resistência à rotação, como no caso das ligações flexíveis. Bom, para as ligações rígidas, nós temos o caso de maior rigidez, ou seja, maior resistência ao giro. A gente pode considerar ela como uma situação próxima ao apoio do terceiro gênero, no caso, o engaste, onde temos a restrição dos deslocamentos horizontais, verticais e dos momentos. Nesse caso, a ligação é realizada de modo a não permitir qualquer deslocamento ou giro da ligação, através de elementos que conferem o máximo de rigidez, como placas soldadas, parafusadas e os enrijecedores. A maior característica dessas ligações é a transmissão quase integral dos momentos fletores, das peças solicitadas para as peças conectadas pela ligação, como no caso de ligação entre vigas e pilares, por exemplo. Bom, em relação às ligações semirrígidas, podemos dizer que são aquelas que se encontram no intervalo entre as rígidas e as flexíveis, nem oferecendo a máxima rigidez ao giro, nem a mínima. Para a utilização desse tipo de ligação, é necessário conhecer a relação entre o momento resistente e a rotação da ligação, que acaba sendo algo muito difícil de ser feito. Então, em função dessa complexidade em se definir essa relação, essas ligações acabam sendo raramente empregadas em campo. Já para as ligações flexíveis, nós temos o caso onde a resistência à rotação é praticamente nula. Ou seja, nesse caso, elas permitem o giro das ligações. Dessa forma, o momento transmitido é tão pequeno que a gente pode desconsiderar nos cálculos de projeto, transmitindo então sua força cortante para a estrutura em que a peça está conectada. Esse tipo de ligação é utilizado em estruturas onde a transmissão de momentos de uma peça para outra ela deve ser evitada. Bom, em relação às ligações metálicas, nós também podemos classificá-la em relação ao tipo de elemento utilizado nas suas ligações. Falando um pouco das ligações realizadas por rebites, nós temos uma das primeiras ligações utilizadas em estrutura de aço, que por muito tempo ofereceu bons resultados para uma estrutura. Porém, por volta da década de 50, essa ligação começou a perder um pouco de espaço no mercado, em virtude da popularização dos elementos mais resistentes, de menor custo, como as soldas e os parafusos. Então, limitando assim o seu uso apenas para recuperação e alguns reforços em estruturas de aço rebitadas. Ligações soldadas, nós temos ligações simples e leves, utilizadas em grande escala nas estruturas metálicas, principalmente para as ligações rápidas entre elementos simples. Essa ligação também permite a união de materiais com geometrias mais complexas e que a perfeita continuidade entre esses elementos seja de fundamental importância. Para garantir de uma solda de boa qualidade, é necessário um controle tecnológico adequado, então elas devem ser executadas preferencialmente em fábricas. Quando essa ligação em fábrica se torna inviável, seu controle tecnológico em campo tem que ser ainda mais rigoroso, uma vez que um problema na soldagem é irreversível, podendo resultar em desaprumo, falta de alinhamento e a perda da qualidade da ligação. Bom, em relação às ligações parafusadas, são aquelas caracterizadas pela utilização de parafusos como elementos de ligação e podem ser considerados como uma alternativa às ligações soldadas, por apresentar algumas vantagens, como a velocidade de execução em campo, menor complexidade de montagem e instalação, o que leva assim a uma mão de obra mais acessível. Porém, podemos destacar algumas desvantagens, como a diminuição da seção transversal em decorrência dos furos, que pode prejudicar assim o comportamento mecânico da ligação. Os furos também levam à inviabilidade de correção de excentricidades e os desaprumos durante a ligação, uma vez que os furos já feitos não é possível corrigi-los. Essas ligações também apresentam um dimensionamento mais complexo do que as ligações soldadas, basicamente em função dos esforços solicitantes nas estruturas e da resistência aos elementos de ligação. Bom, falando um pouco agora sobre a interface aço-concreto, que é resultante da combinação entre estruturas de aço e o concreto, conectados através de diferentes tipos de ligações metálicas já apresentados. Essa ligação se dá devido à necessidade de estruturas mais resistentes aos esforços externos, aproveitando assim as vantagens de ambos os materiais. Para as ligações da interface aço-concreto, nós temos diferentes tipos de elementos de ligação.
Dentre eles, podemos citar os chumbadores, as placas de base, as barras de cisalhamento, como apresentadas na figura, entre outros. Podemos destacar as ligações entre pilares de aço e fundações de concreto como as mais usuais, sendo a maioria das vezes utilizadas ligações rígidas, a fim de restringir os momentos dos pórticos, a não ser que a estrutura conte com um sistema de contraventamento. Dentre os elementos citados, temos os chumbadores, caracterizados por serem concretados em estruturas de concreto, sendo barras roscadas, normalmente feitas de aço, que tem como função fixar o pilar na base de fundação, tendo como finalidade também resistir aos esforços de cisalhamento e tração. Associado aos chumbadores, nós temos também as placas de base, onde o pilar é soldado. Essa tem como função permitir a ligação parafusada ou soldada do pilar na fundação. Em alguns casos, a placa pode não ser usada, embutindo-se o pilar diretamente na fundação. Entretanto, esse tipo de ligação não é muito utilizado devido às suas limitações de resistência. No caso de elevadas solicitações de esforços horizontais, também podemos utilizar outro artifício, além dos chumbadores, para resistir aos esforços cortantes nas ligações. Como já citado, esse elemento é a barra de cisalhamento, que funciona como chapa ou perfil metálico, soldado na face inferior da placa de base, como a gente pode ver na figura direita. Então, falando um pouco agora dos fatores que influenciam na escolha de uma ligação, em estruturas de aço. Como já foi dito, nós temos dois tipos de ligações, as ligações soldadas e as parafusadas. As vantagens das ligações soldadas. Primeiro, a área bruta é igual à área efetiva, uma vez que você não tem furos, já que os parafusos são inexistentes. Então você consegue ter uma resistência dos seus perfis, das suas chapas, bem maior que em relação às ligações parafusadas. O peso da estrutura como um todo ele é reduzido, uma vez que elementos de ligação, tais como chapas e parafusos, são inexistentes também, Então você consegue economizar no peso total, consequentemente economizando nas dimensões da fundação. Falando um pouco agora também das ligações parafusadas, as vantagens das ligações parafusadas. Primeiro, a facilidade de montagem em loco, As ligações soldadas requerem uma mão de obra muito mais especializada e um processo de execução muito mais cauteloso. As ligações parafusadas não, basta que seja içada as peças e posteriormente o montador, com o auxílio de um torquímetro ou de uma chave, como foi mostrado anteriormente, realiza o aperto dos parafusos e a estrutura já está montada. Então a facilidade de execução é um ponto favorável às ligações parafusadas e o controle tecnológico de execução de ligações com parafusos é bem menor que de ligações soldadas. Nas ligações soldadas você precisa ter um controle tecnológico muito maior. Você precisa isolar a sua ligação da atmosfera para evitar contaminação de oxigênio, nitrogênio do ar, que pode prejudicar no desempenho da sua ligação. Então, esses são os fatores que influenciam na escolha de uma ligação, seja ela soldada ou seja ela parafusada. Agora, quando se usar uma ligação flexível, No caso aqui a gente tem um exemplo de uma ligação flexível com cantoneira, É possível a gente ver que essa ligação flexível ela pode ser feita através de parafusos, como mostra na figura A, ou através de soldas, como é mostrado na figura B, Então, como já foi dito, essa ligação é dada como flexível, uma vez que apenas a alma do perfil é conectado ao outro elemento estrutural, Transmitindo assim apenas esforços normais e cortantes, transmitindo bem pouco o momento, Esse tipo de ligação, por exemplo, quando você quer que o esforço de momento fletor de uma viga seja pouco transferido para o pilar, ou seja, que o pilar seja menos solicitado, Então você pode fazer uma proximidade ou uma rótula na sua ligação, como é mostrado nessas figuras aqui, e assim a viga vai absorver mais momento, fletor devido ao seu carregamento e transmitir menos ao pilar, então o pilar fica menos solicitado. Vale ressaltar que entre a ligação A e B, a ligação A é considerada mais flexível que a B, com certeza, uma vez que a solda inerentemente garante maior rigidez à ligação do que o parafuso, E é interessante a gente ver que o elemento, por exemplo, o pilar mostrado aí,
ele tem uma distância em relação à viga, né? Então a viga não está conectada face a face com o pilar. Há um espaçamento entre os dois elementos, justamente para que a viga consiga rotacionar, né? Não transmitindo assim o momento para o pilar. Agora, a mesma ligação, só que ao invés de ser feito com uma cantoneira, né, um perfil L, é feito com uma chapa simples, ou seja, essa chapa ela é soldada, por exemplo, nessa ligação aí no pilar, e depois parafusada na viga, né, soldada com certeza em fábrica, e depois o montador em loco vem e faz o aperto desses 4 parafusos indicados ali, né. Como a gente pode ver ali na ligação, os únicos esforços que estão sendo transmitidos majoritariamente são o esforço cortante, VD, e o esforço normal, ND. Né? E só a título de curiosidade, aquele espaçamento entre o pilar e a viga ali é de 10 milímetros, né? Então de 1 centímetro, para permitir o giro da viga. E as soldas ali, elas são feitas em filete, né? Uma vez dada a simbologia, com perna, uma hora de 6, outra hora de 8 milímetros. Né? Então foi assim que foi feita essa ligação. E a chapa, como a gente pode ver a indicação ali, ela possui 8 milímetros de espessura. Passando agora para as ligações rígidas, né? Nesse caso aqui, com chapa de cabeça, né? Ou chapas de topo, como quero dizer, parafusadas, né, no caso. Então essa chapa de topo ou chapa de cabeça é uma chapa que vem soldada de fábrica na viga, por exemplo, e depois essa chapa junto com a viga é parafusada, por exemplo, num pilar. Né? Então em fábrica é soldada a chapa e em loco é feita a ligação com o pilar. Claro que o pilar já deve vir com a sua furação de fábrica também, respeitando essas dimensões da chapa. Né? Então a gente pode ver aí que tanto a alma quanto as mesas do perfil I aí são englobadas, né, pela chapa de topo. E então quando essa ligação for feita, tanto o momento fletor, quanto o cortante, quanto o esforço normal são transferidos, uma vez que o elemento como um todo está sendo ligado ao pilar. Né? Então a gente consegue ver que o MD, o momento está sendo transferido, VD, o cortante também, e o ND, que é o esforço axial, também é transmitido. Então é possível se fazer ligações parafusadas rígidas, né? Tendendo ao engastamento perfeito. Claro que inerentemente, uma hora ou outra, é necessário usar solda, né? Nesse caso foi usada a solda em fábrica, mas em loco, a princípio, essa ligação é feita parafusada. Né? Agora as ligações rígidas soldadas, né? A gente falou agora das parafusadas. A gente pode ver aqui que a alma da viga está sendo conectada ao pilar através de uma chapa, né? Uma chapa de 6,3 milímetros, ligada para uma solda de filete em ambos os lados da ligação, com perna de 5 milímetros. Tem o detalhe da solda também ali à direita do desenho. E é interessante lembrar que são algumas soldas ali, como a gente pode ver, devido àquela simbologia que lembra uma bandeira, né? A gente consegue ver que essa solda é feita em campo, né? Então essa era uma ligação que tem soldas em fábrica, no caso da chapa no perfil de aço, de pilar de aço ali, né? E tem soldas também que são feitas em campo, devido àquela simbologia que é justamente a solda que vai conectar de fato as mesas da viga no pilar, né? Como a gente pode ver na indicação ali, tanto em cima quanto embaixo, nas mesas da viga, existe uma solda ali em chanfro, né? Como a gente pode ver na indicação, uma solda de penetração em chanfro nas duas mesas. E é possível também a gente ver no pilar o detalhe do prolongamento das mesas, né? Também chamado de enrijecedores, né? A gente pode ver 2 enrijecedores bem alinhados com as mesas da viga, justamente impedindo que as mesas do pilar elas sofram uma plastificação, justamente devido ao elevado momento que está sendo transmitido nessa ligação, correto? Então, em ligações rígidas, principalmente as soldadas, que a rigidez é muito elevada, é interessante a gente usar os enrijecedores justamente para impedir essa deformação excessiva do pilar. Né? Mais uma ligação rígida aqui, né? Essa no caso parafusada.
A gente sempre consegue ver aqui mais uma vez uma chapa, na verdade aqui essa ligação é feita com uma cantoneira, né? A gente pode ver ali um perfil L com dimensão 102 por 102 por 8 milímetros, né? Então, como a indicação dessa chapa está em milímetros, isso inerentemente é um perfil formado a frio, né? Se estivesse em polegadas, seria um perfil laminado, correto? E a gente consegue ver que a alma dessa viga é transmitido o esforço ao pilar, justamente para essa cantoneira, e as mesas desse perfil transferem esforços através de um perfil chamado T, né, como a gente pode ver ali. Então o perfil T ele é parafusado no pilar e depois parafusado nas mesas da viga, né? Esse perfil T é obtido simplesmente cortando um perfil I ao meio, né? O perfil laminado I ao meio.